Lição número 155. Recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho. Há uma maneira de viver no mundo que não está aqui, embora pareça estar. Tu não mudas de aparência, embora sorrias mais frequentemente. A tua fronte é serena, os teus olhos tranquilos. E aqueles que caminham pelo mundo como tu, te reconhecem como um deles. No entanto, aqueles que ainda não perceberam o caminho, também te reconhecerão e acreditarão que és igual a eles, como era antes. O mundo é uma ilusão. Aqueles que escolhem vir aqui estão em busca de um lugar onde possam ser ilusões e evitar a sua própria realidade. Todavia, quando descobrem que a sua própria realidade está até mesmo aqui, recuam e permitem que ela mostre o caminho. Que outra escolha tem a fazer realmente? Deixar que ilusões caminhem diante da verdade é loucura, mas deixar a ilusão submergir atrás da verdade e deixar a verdade se erguer à sua frente tal como é meramente sanidade. Essa é a escolha simples que fazemos hoje. A louca ilusão ainda permanecerá em evidência por algum tempo, para que seja contemplada por aqueles que escolhem vir e que ainda não se regozijaram ao descobrir que estavam equivocados na sua escolha. Eles não podem aprender diretamente da verdade, pois negaram que seja assim. Por isso, precisam de um professor que perceba a sua loucura, mas aquele que ainda assim possa olhar além da ilusão para a simples verdade que há neles. Se a verdade exigisse que desistissem do mundo, pareceria a eles que estaria pedindo o sacrifício de algo que é real. Muitos escolheram renunciar ao mundo enquanto ainda acreditavam na sua realidade e sofreram uma sensação de perda e, consequentemente, não se liberaram. Outros não escolheram nada além do mundo e sofreram com um sentimento de perda ainda mais profundo, que não entenderam. Entre esses dois rumos, há ainda uma outra estrada que conduz para longe de qualquer tipo de perda, pois tanto o sacrifício quanto a privação são rapidamente deixados para trás. Esse é o caminho designado para ti agora. Andas por esse caminho como os outros e também não parece ser distinto deles, embora de fato o sejas. Assim, podes servi-los enquanto serves a ti mesmo e podes guiar os seus passos no caminho que Deus abriu para ti e para eles através de ti. A ilusão ainda parece se apegar a ti, para que possas alcançá-los, mas ela recuou. E não é de ilusões que eles te ouvem falar, e nem é ilusão o que trazes para que os seus olhos contemplem e suas mentes aprendam. A verdade que anda na tua frente tão pouco pode lhes falar através de ilusões, pois agora a estrada conduz para o que está depois das ilusões e ao longo do caminho. Tu os chamas para que possam seguir-te. No final, todas as estradas conduzem a essa, pois o sacrifício e a privação são rotas que não levam a lugar nenhum. Escolhas de derrota e objetivos que permanecerão impossíveis. Tudo isso recua quando a verdade vem à tona em ti,
para conduzires os teus irmãos para longe dos caminhos da morte, colocando-os no caminho da felicidade. O seu sofrimento não passa de ilusão. Todavia, precisam de um guia para conduzi-los para fora disso, pois tomam a ilusão equivocadamente pela verdade. Tal é o chamado da salvação e nada mais. Pede que aceites a verdade e deixes que ela vá diante de ti, iluminando a rota do resgate da ilusão. Não é um resgate que tenha preço. Não há nenhum custo, apenas ganho. A ilusão só pode parecer manter o Filho Santo de Deus acorrentado. Ele é salvo apenas de ilusões. Quando elas recuam, ele se encontra novamente. Caminha com segurança agora, mas com cuidado, pois essa rota é nova para ti. E poderás achar que ainda és tentado a andar na frente da verdade e a deixar as ilusões serem o teu guia. Os teus irmãos santos te foram dados para seguir-te em teus passos, à medida que caminhas com certeza de propósito até a verdade. Ela vai diante de ti agora, para que possam ver algo com que possam identificar-se, algo que compreendam para conduzi-los no caminho. Entretanto, no final da jornada, não haverá nenhuma brecha, nenhuma distância entre tu e a verdade. E todas as ilusões que andavam no caminho por onde viajavas também se afastarão de ti e não sobrará nada para manter a verdade à parte da completeza de Deus, tão santa quanto Ele. Recua com fé e deixa a verdade te mostrar o caminho. Não sabes aonde vais, mas aquele que sabe vai contigo. Deixa-o conduzir-te junto com os outros. Quando os sonhos chegarem ao fim, o tempo tiver fechado a porta sobre todas as coisas que passam e os milagres tiverem deixado de ter um propósito, o Filho Santo de Deus não fará mais jornadas. Não haverá nenhum desejo de ser uma ilusão ao invés da verdade. E estamos nos encaminhando para isso, à medida que progredimos ao longo do caminho que a verdade nos indica. Essa é nossa jornada final, que fazemos por todos. É necessário que não percamos o nosso caminho, pois assim como a verdade vai diante de nós, ela também vai na frente de nossos irmãos que nos seguirão. Caminhamos para Deus. Faze uma pausa e reflete sobre isso. Poderia outro caminho ser mais santo ou mais digno do teu esforço, do teu amor e de toda a tua intenção? Que caminho poderia dar mais do que tudo ou oferecer menos e ainda contentar o Filho Santo de Deus? Caminhamos para Deus. A verdade que caminha diante de nós agora é una com Ele e nos conduz para onde Ele sempre esteve. Que caminho, senão esse, poderia ser uma rota que tu escolherias? Os teus pés estão plantados com segurança na estrada que conduz o mundo a Deus. Não procures caminho que pareçam conduzir-te a outro lugar. Sonhos não são guias dignos de ti, que és o Filho de Deus. Não esqueças que Ele colocou a sua mão na tua e te deu os teus irmãos em confiança, pois tu és digno da sua confiança em ti. Ele não pode ser enganado. A sua confiança fez com que a rota pela qual caminhas seja certa e a tua meta segura. Não falharás para com os teus irmãos, nem para com o teu ser. E agora, ele pede apenas que penses nele por um momento a cada dia,
para que ele possa te falar e te contar do seu amor, lembrando-te de quão grande é a sua confiança em ti, quão ilimitado o seu amor, em teu nome e no seu próprio, que são o mesmo. Nós praticamos com contentamento este pensamento no dia de hoje. Recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho, pois quero caminhar ao longo da estrada que conduz a ele. Essas lições que começaram após a nossa última revisão, elas são umas lições tão boas, assim, tão especiais, né? Todas são. Mas aqui a gente parece que percebe mais o amor de Deus por nós, né? Elas realmente faz nós confiar mais, né? Só em Deus, só em uma única existência, né? No que é real, no que é eterno, e de fato só sobra Deus, né? Aqui parece que começa a ficar só Deus, né? E todo o resto não tem mais significado, né? Na verdade, nem tem resto mais, né? E aí, então, vindo para a lição, aqui no segundo parágrafo, diz assim, ó: o mundo é uma ilusão. Aqueles que escolhem vir aqui estão em busca de um lugar onde possam ser ilusões e evitar a sua própria realidade. Isso aqui que ele está falando é o que a gente está sempre falando, dizendo aqui nas lições, né? A consciência, ela fez o mundo com a intenção de se esconder da verdade, de se esconder de Deus, porque Deus é a verdade. Então, a consciência identificada com aquela ideia sem significado de separação, ela passa a se sentir separada da totalidade. Ela tem um senso de separação. E este senso de separação é o que gera a culpa. Por quê? Porque ela acredita que atacou a Deus, que mudou a realidade. Ela se separou, então ela mudou a realidade. E aí, então, dessa culpa que ela sente, vem o medo. E agora, né, esse medo Deus vai me punir, Deus vai acabar comigo, porque eu ataquei a ele primeiro. Então, esse é o medo que está na consciência. Então, essa crença na separação, ela gera culpa e gera o medo, tá? E com o medo, o que essa consciência ela fez? Ela se fragmenta, né? Ela se fragmenta em inúmeras formas de pensar ela mesma, né? Então, o que ela é? Ela é uma consciência de separação. Ela é uma forma de pensar. Consciência é isso, né? Então, ela se fragmenta. Então, ela faz várias formas de pensar ela mesma, a separação. E aí, cada fragmento desse, então, cada forma de pensar dessa, faz uma imagem, ou seja, dá uma forma, dá uma imagem a esse pensamento, a essa forma de pensar, né? Então, o pensamento de separação, né, que são todos esses fragmentos, ele toma uma forma. O pensamento toma uma forma, né, que é o mundo. Então, o mundo é a imagem desse sistema de pensamento, dessa forma de pensar a separação. Quando você pensa aí em uma bola, não vem aí uma imagem de uma bola? Vem, né? Vem. Quando você pensa em uma caneca de café bem quentinho assim, não vem a imagem desse café, dessa caneca? Vem, né? Então, é isso daí, é isso aí que acontece. O pensamento, ele tem uma forma, ele ganha uma forma. Então, tudo o que você percebe, que você vê, né, que é a imagem, é a forma desse pensamento, é a imagem desse pensamento, né? É esse pensamento que ganhou uma forma, que se tornou uma imagem. E aí parece que são muitos pensamentos, né? Porque são muitas imagens, mas é tudo o mesmo. Todas elas dizem a mesma coisa: separação, separação, separação. Só que com formas diferentes, com aparências diferentes, com imagens diferentes, né? Está sendo expressado de um jeito diferente, entende? Ou seja, o mundo é a ilusão que foi feito para fugir da verdade.
que foi feito para fugir do medo de Deus. Cada fragmento dessa consciência que faz uma imagem no mundo está com medo da verdade e buscando se esconder de Deus. É isso que eu e você, que somos a imagem, né? Somos isso. Somos o quê? Um esconderijo desse fragmento de consciência, percebe? Só que nós achamos que somos alguma coisa. A gente se acha, né? Achamos que existimos, que temos uma vida. Nós achamos que nós aqui somos a vida, que nós somos a realidade. E aí ficamos tentando existir nesse mundo, ser feliz nesse mundo, ser abundante, ser próspero, ter paz nesse mundo. E ficamos também tentando encontrar Deus nesse mundo, a verdade nesse mundo, né? Ficamos tentando achar muitas vezes o amor nesse mundo, significado nesse mundo, nas coisas, em profissões, propósito. Meu Deus, eu busquei muito isso, né? Buscando propósito, sentido em alguma coisa, em alguma área, em pessoas nesse mundo. E não tem, literalmente não tem, porque o mundo, ele é uma fuga, ele é um esconderijo. O propósito é o medo. Ele só serve para manter essa crença na separação, ou seja, para manter o problema de percepção da consciência. Então Jesus, ele está dizendo aqui com esse texto que cada fragmento dessa consciência, ele foca na ilusão, né? Ele foca no mundo, nas imagens, foca em algo específico, limitado, para quê? Para não olhar para a verdade, né? Não é assim? Quando o foco está em uma coisa, você não nem vê outra, você não olha, você nem percebe outra. Então é assim. Só que a questão aqui é que, ainda assim, ainda que esteja focado em algo específico, né, no mundo, é impossível fugir da verdade. Quanto à verdade, não tem como fugir, porque a verdade é tudo o que é. Ela está em todo o canto, não tem como se esconder da verdade. Deus, a existência, a verdade é a totalidade. Isso que é a verdade. Então, é tudo a mesma coisa. E isso é um estado total que está em tudo e está o tempo em todo, em tudo que é lugar. Ou seja, mesmo que cada fragmento foque no mundo, ele vai se deparar com a verdade. Não tem como fugir. Essa existência, que é tudo o que é Deus, está aqui, porque está em todo lugar. Mas a questão aqui, né, e precisa ficar entendido, claro, é que essa existência não está se misturando com as ilusões, não está se misturando, se envolvendo com as formas, com as imagens, com a limitação. Ela não se torna a ilusão. A ilusão não passa a existir, sabe? Ela não se torna, a vida não se torna em imagens. Não se torna separação. A totalidade não se torna separação. É por isso que mesmo o foco desse fragmento de consciência, estando no mundo, nos limites, Deus, ele é inevitável. A verdade é inevitável. Você vai se dar de cara com a verdade, querendo ou não, né? É por isso que você nem precisa se preocupar com ninguém. A verdade chega. E quando você ouve a verdade, quando você percebe a verdade, quando você aí se bate com a verdade, se dá de cara com a verdade, o que você tem que fazer? É aqui que entra a lição. O que você precisa fazer? Você tem que recuar, você tem que aquietar, se interessar e deixar que essa verdade aí, que essa existência, te mostre o caminho. E o que é isso? O que é deixar que a verdade me mostre o caminho? É apenas confiar, é confiar, só isso. Se Jesus está falando que a realidade não mudou, que a aparência, o físico é a ilusão, então confia que é assim. À medida que você vai confiando cada vez mais na realidade, na totalidade, você está deixando que Ele, Deus, o Espírito Santo, te guie.
Você está deixando que essa verdade te guie, que ela te mostre, te lembre, te revele a realidade. Então, apenas confie que os caminhos aparentes, né? Isso é, essa existência, a Bruna, o mundo, a família, os bens, o emprego, tudo isso não existem, não está acontecendo. A única coisa que é real e está acontecendo de fato é a vida. É essa extensão da realidade que está em todo lugar, o tempo todo, que é a vida, que é o que somos, que é o nosso ser. Então, deixe a verdade ser a verdade, deixa ela te guiar. Não fica tentando mudar, forçar, dar opiniões, porque é impossível mudar a verdade, a vida, o ser. E graças a Deus por isso. Só deixe então a verdade te mostrar a verdade, né? E isso acontece quando? Acontece quando você recua, quando você apenas aceita, né, a verdade como realidade. E nesse caso, você aquieta as crenças, você aquieta a voz do autoconceito, aquieta os aprendizados, as crenças, os achismos, as convicções, aquieta todas as certezas e apenas confia em uma só coisa, que é na verdadeira existência, que é na realidade, que é na verdade. E assim a verdade te mostra e te revela a própria verdade. Então, a partir dessa confiança, você tem a percepção realista da verdade.